Então, sejam bem-vindos a mais um Boomcast. Hoje estamos aqui com o João Fernandes. Desde já dizer, João, é um prazer ter-te aqui sentado e agradeço bastante a tua disponibilidade. O João, neste caso, é CEO da Doc Digitizer. Hoje vamos ter aqui uma pequena conversa com ele para perceber um bocadinho sobre o percurso dele, os entraves no percurso, aquilo que ele está a fazer neste momento e tentar trazer aqui um bocado de valor para cima da mesa para vocês aí desse lado conseguirem começar a aplicar o mais rápido possível. Bora lá arrancar. João, se quiseres, apresenta-te. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O meu nome é João Fernandes, sou empresário há mais de 15 anos, tenho 41, sou engenheiro informático de formação, passei alguns anos da minha vida a fazer desenvolvimento de software e depois decidi criar empresas e então desde aí tenho feito várias incursões pelo empreendedorismo, a última das quais a Doc Digitizer, que é onde estou há 15 anos, aliás, há 15 anos não, há 10 anos, e paralelamente a isso, sou também um pouco apaixonado por liderança, por empreendedorismo, ajudar outros empresários. Tenho aqui algumas iniciativas, como a Leadership Boost de formação e literacia para empresários, mentoria. E pronto, a minha vida divide-se entre tecnologia e ajudar pessoas. Ok, boa, perfeito. Então olha, fazendo aqui até uma pequena retrospectiva, nós conhecemos, acho que inicialmente até foi um bocadinho por causa da Sílvia, se não me engano. Foi. Efetivamente nós até começámos por nos sentar, falámos um bocadinho, trocámos umas ideias e eu vi logo que tu eras uma pessoa com bastante conteúdo, com muita coisa a agregar em cima da mesa. E estávamos bastante alinhados naquilo que é a nossa forma de pensar, daí hoje também estamos aqui sentados porque eu acredito que tu és uma pessoa que traz muito para cima da mesa, como eu acabei de referir. O que é que eu quero perceber? Efetivamente vamos voltar lá atrás, ou seja, estavas a dizer que começaste até como engenheiro informático. Porquê engenharia informática? Olha, sempre gostei muito de montar e desmontar coisas. Na altura não havia nada do que há hoje, dispositivos. Eu tinha um computador, era assim a cena mais extraordinária que uma pessoa podia ter. E eu sempre tive computadores um bocadinho antes dos meus colegas. Então eu divertia-me a tentar descobrir o que é que aquilo era, montar, desmontar. Às vezes sobravam peças, muitas vezes sobravam peças. E aquilo, o que funcionava deixava de funcionar. Depois apaixonei-me pelos jogos online, quando era jovem. Na altura era a coisa mais à frente que uma pessoa tinha. E portanto foi natural. Quando cheguei ao 12º ano, queria continuar queria continuar um bocadinho mais nessa área de tecnologia, aprender mais. Escolhi engenharia informática. Não foi assim nada de... Podia ter escolhido outra coisa, mas acho que era... Também sou um pouco introvertido e então, assim, estar com máquinas e estar atrás de um computador acaba por ser confortável. Okay. Então pronto, fui para o técnico. Tirar a engenharia informática. Boa. Então, depois neste caso foste para o técnico, tiraste a engenharia informática, a partir daí começaste logo a empreender, não? Foste para uma empresa primeiro? Pronto, depois quando entrei no técnico, os primeiros anos foram dedicados um bocadinho à borga, portanto também faz falta. Foi aí que eu descobri que também tinha parte de mim que era extrovertida. Faz parte. Então estive na Tuna, estive em ambientes académicos, mas comecei a empreender de alguma forma dentro da universidade. Os professores convidaram para dar aulas e para liderar, depois passado um tempinho, para liderar alguns projetos de investigação na área de engenharia informática. Então foi o meu primeiro contacto ainda durante o curso com ser gestor de projetos, ser gestor de uma equipa, estruturar projetos. Foi uma coisa completamente nova, não tinha formação nenhuma para o fazer. Mas eram quase micro-startups, assim, num ambiente académico, sem muitos dos desafios que é abrir uma empresa, né? Mas já com alguns desafios, né? Preparar apresentações, estruturar cronogramas de trabalho, etc. Portanto, foi aí um bocadinho o meu primeiro feeling. O meu pai sempre foi empresário e a minha mãe também. Portanto, eu já tinha na família assim, a parte de trás, que é tudo que é bom ou mau, acaba na família, né? Portanto, já tinha essa experiência. Mas diria que a primeira grande experiência a empreender foi há 15 anos atrás, quando comecei a ajudar as primeiras startups que ajudei. Portanto, foi aí é que eu posso dizer que foi mesmo o primeiro contacto com a parte financeira, todas aquelas partes que vão para além do sonho, né? Claro. Eu por acaso não tive essa parte. Saltaste direto. Eu saltei logo direto. Também funciona. Também funciona. Mas eu por acaso também foi muito assim, ou seja, o meu contacto com o empreendedorismo na realidade foi...
eu saí da escola e pensei, ok, neste momento eu tenho 2 caminhos, ou eu começo a empreender, ou eu vou para a faculdade. E aliás, na faculdade até cheguei a entrar, mas a realidade é que depois acho que cada pessoa segue o seu caminho, né? Cada pessoa faz o seu caminho. Mas sabes que sinto que esse caminho hoje é mais óbvio do que era quando eu tirei o curso. Há muita coisa má com o que se passou das startups e dessas coisas todas nos últimos anos. Há muita coisa má, também romantizou-se um bocado, infantilizou-se essa parte do empreendedorismo. Mas a verdade é que é muito mais... Esses 2 caminhos para mim não existiam quando eu acabei o curso. A nível de carreira, a malta ia para a Deloitte. Era para a Deloitte fazer o seu percurso, para a Deloitte, para a McKinsey, para as consultoras. Era o que existia. Abrir empresas era uma coisa assim muito rara e longínqua, e ninguém sequer falava disso durante o curso. Portanto, eu até diria que isso até é bom, porque significa que mais jovens agora pelo menos veem isso como um caminho possível. Não torna o caminho mais fácil, mas pelo menos é uma possibilidade. Claro. Não, e é a realidade, aliás, quanto mais nós avançamos, e hoje em dia acho que nós estamos numa geração, ou a nossa atualidade, ou a minha atualidade enquanto jovem, etc. Nós hoje, ou melhor, nunca houve ninguém com tanto acesso a ferramentas, a sistemas, a softwares, ou com tanto contacto, e eu acho que cada vez mais a probabilidade de tu agarrares e começares um negócio e efetivamente até poderes suceder cada vez é maior. Sim. Dado a quantidade. Tens mais recursos, consegues começar com menos, consegues começar... Até há um estudo agora recente que grande parte dos unicórnios vão ser unicórnios de uma pessoa só, de empresas de uma pessoa só. Sim. Portanto, com o AI isso já é possível, e essas ferramentas não existiam antigamente, não é? Era muito mais difícil alguém entrar no mercado. E para além disso, também acho que se democratizou o acesso ao mercado internacional, que anteriormente era mais difícil. Hoje em dia uma startup em Portugal, aliás a Doc Digitizer é uma startup, é uma microempresa, mas vende para os Estados Unidos, vende para fora de Portugal, portanto é também mais fácil fazê-lo. Anteriormente era mais difícil. Claro. Ok, tocando agora aqui e voltando aqui atrás ao ponto que nós já estávamos, que eu sei que esta conversa acaba sempre por desenrolar e nós vamos por um caminho. Estávamos no técnico, né? Estávamos no técnico. Então, tu acabaste por sair do técnico, etc. Tiveste o teu primeiro contacto a ajudar outras startups, etc. Não, primeiro fui... quando saí do técnico ainda mantive-me ligado ao INESC, que é um instituto de investigação ligado ao técnico, a gerir alguns projetos, e depois a minha primeira experiência profissional assim fora da academia foi na Leia, no grupo Leia, numa editora. Aquela editora que junta um conjunto de outras marcas de editorial. E fui fazer um trabalho muito giro de liderar a parte de tecnologia para a educação. Ou seja, a Leia tem manuais escolares, ela trabalha em Portugal, mas também trabalha no Brasil, em África, em Moçambique e Angola. E cada vez mais, associado ao manual escolar, tem que existir um conjunto de recursos, produtos, para a malta nova se sentir ligada àqueles conteúdos. E na altura isso estava a começar, já existia, não criámos de raiz, mas criámos um conjunto de coisas giras, programas de e-learning, por exemplo, para formar professores em Angola, que foi um projeto muito giro, e tive o privilégio de lá estar há 3 anos, nessa área, onde fazíamos muita coisa assim diferente. Foi giro, foi muito giro. E o público-alvo também é giro, são crianças, são jovens. Sim. É giro. Boa. Então, e depois, a partir daí, o que é que sucedeu? Depois, a partir daí, então, na Leia foi quando eu senti mais necessidade, quando senti que tinha uma lacuna de competências na área de gestão, e fui tirar um MBA. Foi assim uma decisão maluca. O MBA é algo que até custa bastante dinheiro, mas eu senti que precisava de olhar para o mundo de uma forma um bocadinho diferente. Eu olhava para o mundo muito no lugar de engenheiro, que é ao certo, ao errado, à forma processual e depois a inventar, e eu sentia que muitas vezes quando aplicava este método na Leia não resultava, criava muito mais fricção
apesar da minha intenção ser boa, né? Ser empurrar as pessoas para a frente, as pessoas não são máquinas e eu tratava as pessoas um bocadinho como máquinas, então tive que desconstruir isso. E fui fazer um MBA. O que é que o MBA me deu? Deu-me, já agora fiz o MBA na Católica Nova, deu-me uma perspectiva de literacia mínima sobre muitas áreas que uma empresa toca. Marketing, vendas, liderança, empreendedorismo, parte financeira, parte de contabilidade. Okay? Portanto, imagina todas as áreas de uma empresa, de um negócio, equipas, liderança. Ela deu-me uma literacia mínima. Ou seja, o papel do MBA não é de tornar-te especialista, é dar-te literacia mínima sobre estas áreas todas. A partir desse momento, tu começas a olhar a empresa de uma forma muito mais completa. E consegues atuar sobre isso de forma muito mais inteligente, com muito menos frustração para ti. Portanto, foi uma experiência ótima e quando terminei o MBA decidi, então, ok, agora estou pronto para começar a trabalhar em startups. Fui ajudar uns amigos meus a lançar uma startup, a fazer uma ronda de investimento, que é a Sensei, que hoje em dia está aí em grande, são a malta dos supermercados que tu não tens caixa, sais com câmaras, aquilo que detecta o que tu compras. Estão em grande, o Vasco e a Joana. E depois fui ter uma experiência que foi, se calhar, das experiências mais impactantes da minha vida, que foi com 30 anos ser CEO de uma multinacional de software chamada New Hotel. Empresa de software aplicada à hotelaria. Eu sabia zero, portanto só sabia ser cliente de hotéis. Mas veio através do MBA, veio esse convite e era algo que eu queria há muito tempo, ser CEO. Sabes que quando uma pessoa trabalha para outros, não tiveste essa experiência. Tive um bocadinho só, mas pronto, eu tive alguns anos. Especial. Nós vamos acumulando situações em que tu dizias, se eu estivesse lá, não fazia aquilo, que não faz sentido, sim. Que como é que é possível, isto não é racional. E vais deixando isso na tua wishlist para quando fores CEO, quando estiveres nessa posição, fazes tudo diferente. Então pronto, surgiu esse convite e eu disse, olha, é agora, bora lá, vamos fazer isto, pegar numa empresa que já tinha, sei lá, escritórios em 8 países, já tinha para aí 200 pessoas talvez, agora os números já não sei. E era uma empresa que tinha um histórico. A New Hotel é uma empresa que pouca gente conhece, mas na hotelaria é uma referência, porque é mesmo uma empresa que é líder mundial nessa área. E é portuguesa, fundada por um português e que já tem muitos anos. Portanto, aquilo já foi das primeiras empresas de software em Portugal. Portanto, tem um legado ali forte. Como é que foi essa transição de saídas de uma startup a ser CEO de uma empresa com 200 pessoas? Foi um choque com a realidade, não exatamente por causa da New Hotel, porque a New Hotel é uma empresa super sólida, com um histórico gigante, mas um choque entre o que eu acreditava ser um CEO e o que é que realmente ser um CEO. O que é realmente ser um CEO. E é muito menos aspiracional do que na realidade as pessoas pensam. As pessoas se calhar pensam, um CEO é uma pessoa que define a visão, que está ali a olhar no seu escritório, olhar para o infinito, para o pôr do sol, a pensar em ideias para... E não é isso. Também tem essa componente, mas quer dizer, no dia-a-dia é muito mais do que isso. Eu diria que teres a tua porta aberta para todos os dias te entrarem problemas diferentes e teres que saber resolver. E é muito mais prático. Sabes que o Barack Obama disse uma vez uma coisa que eu fixei, que acho que é uma boa definição do que é ser CEO. O que acaba na tua mesa são todos aqueles problemas, aqueles desafios que ninguém na organização conseguiu resolver. E normalmente não tem a ver com questões de competência. Tem a ver com o facto de essas decisões necessitarem de uma perda, de assumir uma perda. Assumir uma perda. E essa perda ninguém teve a coragem até chegar a ti de assumi-la. Portanto, é algo que realmente é pesado. São aquelas decisões que o caminho A e o caminho B não são perfeitos. Portanto, tem uma perda qualquer que tu tens que assumir e ter a coragem de dizer, vamos fazer isto assumindo que não vamos fazer aquilo.
E é normal que as tuas equipas e a tua gestão às vezes não tenham essa coragem ou não se sinta confortável em tomar essas decisões. Então só chega à mesa esse tipo de decisões. Todas as outras, se tudo correr bem, se fores um bom líder, a tua equipa vai tomar as decisões e vai ter essa informação. Então o CCO é um bocado isso. E essas decisões não são decisões muito macro, às vezes é a decisão de qual é o fornecedor de café, que não sei porquê, a equipa achou que aquilo a decisão não era óbvia, então passou para ti. Quem diz isso diz recrutar pessoas, diz retirar pessoas da equipa, definir preços, definir clientes, e portanto é assim foi um choque com a realidade, e também porque me via repetir coisas que eu antes dizia que não queria fazer. Ok, porque a verdade é que quando tu tens ser CEO ou ser administrador de uma empresa, coloca-te muito mais informação em cima da mesa. Informação essa que as equipas não têm, que os teus colaboradores não têm. E essa informação muitas vezes dá-te algum contexto e dá-te a necessidade de tomares algumas decisões que estão longe de ser consensuais. E pronto, e portanto isso também não vou dizer que repeti os padrões todos, também não seria justo dizer isso, também fiz de outra forma ou cheguei aos resultados de outra forma, mas efetivamente a visão que uma pessoa tem a trabalhar para o outro sobre as decisões é uma visão muito redutora, porque há muitos outros. Começa logo pela parte financeira, que muitas das pessoas que estão nas equipas ignoram, quer dizer, não têm acesso à parte financeira da empresa, e isso depois condiciona muita coisa. Portanto, foi uma experiência muito, muito interessante, durou pouco tempo, porque eu saí, ou seja, disse, naquela altura não estava preparado para essas funções, não estava a ser algo que eu sentisse que estava a aportar valor, e portanto foi uma decisão de dar um passo atrás. Isso é um choque super grande. Não só isso, as pessoas às vezes também têm que ter noção se estão preparadas ou não para fazer, não é? Eu tentei, portanto não recusei a oportunidade, tentei. Aliás, dar esse passo atrás é o mais difícil. É porque depois, imagina, tu tens um conjunto de condições financeiras que ambicionaste, tens um nível de vida, e depois recuar parece que, e agora o que é que vou recusar esta parte financeira e como é que vai fazer o meu CV, o que é que eu vou fazer a seguir? Mas pronto, mas isso resolve-se. A vida resolve. Boa. Por acaso eu nem tinha conhecimento disso. Foi uma experiência gira. E depois dessa experiência abria a Doc Digitizer. Portanto, estás a ver como é que uma má experiência traz coisas boas, traz coisas e abre caminho para fazer diferente. Acho que foi super fixe. Foi super fixe. Boa. E então tu depois a partir daí acabaste por sair. Saíste, deste um passo atrás, que às vezes é necessário. Damos de um atrás, damos três à frente, e começaste a Doc Digitizer. E qual é que foi, ou seja, o clique assim, tipo, a partir de agora vou fazer a minha, ou seja, vou criar a minha empresa. Pronto. Normalmente a malta acha que tenho uma ideia e agora a ideia é tudo a partir da ideia. E depois isso faz com que muitas pessoas, e por acaso no MBA eu tive muitas pessoas que e depois voltei lá várias vezes a dar masterclasses a outras turmas, e a malta dizia, mas como é que uma pessoa se torna empreendedor? O que é a ideia? Pronto, eu tenho uma visão prática, quem faz essa pergunta não é empreendedor. O empreendedor tem outra pergunta, que é, comecei isto e agora? Pronto, é mais ou menos é ao contrário. Claro. Portanto, não tem a ver com a ideia. Eu acho que tive a felicidade de me cruzar com o meu sócio atual, o Gonçalo, que tem várias empresas na área de tecnologia, e tinha ali um conjunto de desafios numa spin-off que montou. A coisa não estava a desenrolar-se da forma como ele gostava, e precisava ali, aquele projeto precisava de liderança, precisava de vir alguém tornar aquela ideia realidade. E é uma área que eu gostava muito, que era a área de inteligência artificial, e na altura automatização de processo, eficiência. E gostei muito do Gonçalo. Porquê? Porque primeiro é uma pessoa experiente, tem mais de 10 anos que eu, portanto tem uma calma que eu não tinha na altura, tem uma...
Tinhas a força, tenho uma força, tenho conhecimento super fixe, que tempera um bocado a minha energia, mas também ao mesmo tempo é uma pessoa energética, gosta de construir projetos, gosta de inovar, gosta de pensar as coisas, e ambos alinhávamos muito nesta ideia de que uma empresa tem que dar dinheiro. E é a realidade. Pronto. Na altura estávamos nas startups, que era levantavas capital, e o que se via muito era as rondas de capital que entravam, sim. Milhões aqui, milhões ali, e escritórios, e eu, isso para mim não me entrava na cabeça, sabes? Não me faz sentido construir empresas assim. As empresas, imaginem, quando tu abres um escritório, vamos imaginar, num sítio mais premium de Lisboa, aquele dinheiro que está ali investido poderia ser investido numa série de outras áreas da empresa, inclusive nos colaboradores. Portanto, quando alguém entra nesse escritório e vê uma coisa espetacular e depois não pensa quanto dinheiro é que está ali enterrado, pronto. E na verdade, muitas dessas decisões de sítios de investir, espaços, etc., elas eram forçadas pelos investidores que queriam ver crescimento nessas empresas quando metiam lá milhões de euros. Mas eram decisões contraintuitivas, não eram decisões tomadas para o bem da empresa. Eram só decisões tomadas para conseguir fechar a próxima ronda de investimento. E para mim, essa lógica de negócio legítima na altura, para mim não funcionava, porque eu sou empresário, eu quero que uma empresa seja o mais saudável possível financeiramente. Saudável. Não quer dizer que não façamos investimentos, não tenhamos bons escritórios, o que for, mas tem que ter um racional. E claro, na altura havia muitas decisões irracionais. E, portanto, encaixámos muito bem nesse mindset e a empresa nasceu. Portanto, ela nasceu muito de duas pessoas alinharem-se com personalidades complementares, comuns em muita coisa, mas complementares em tantas outras, e com um gosto grande por criar projetos sustentáveis, com substância, que era o que havia pouco na altura. E pronto, e começámos a empresa. Começámos a empresa logo com clientes. Portanto, foi uma coisa... Estás a ver aquela ideia de eu vou fazer o produto para depois ter clientes. Nós ao contrário, nós temos assim, se isto é um problema, vai haver pessoas que querem pagar para resolver este problema. Mas vai haver pessoas que vão pagar para arriscar uma solução experimental para resolver este problema. E quando tu estás muito tempo a desenvolver produtos sem clientes, red flag. Red flag. Vai dar cocó mais cedo ou mais tarde, porque tu às tantas aquilo é um exercício egocêntrico. E não está provado. E não está provado. É tipo, imagina... E vamos lá ver, por exemplo, eu mesmo quando comecei a Boomlab, para mim o meu primeiro ano foi exatamente isso, para provar que a minha oferta era boa para o mercado e que realmente o mercado comprava essa ideia e que realmente fazia sentido. Claro. E não é só oferta, isso também é uma coisa engraçada, é que uma das coisas que eu fui aprendendo neste percurso foi que existem 4 dimensões numa empresa de produto. Eu sou uma empresa de produto de software, eu sei que nos serviços é um pouco diferente. A tecnologia, ou seja, tu tens de ter pessoas que saibam tecnologia, e tecnologia de base obviamente tem que ser boa, escalável, etc. Mas depois tens o produto, que já é uma coisa diferente da tecnologia. É, no fundo, agarrares nas tecnologias que tens e dar-lhe um pacote, um preço, um canal de distribuição, uma proposta de valor, algo que já está ligado a um problema do cliente. Depois tens a distribuição desses produtos, que se chamam vendas, que é um termo que a malta normalmente não gosta, mas que tem desafios tremendos, de como é que eu vendo, como é que eu mostro ao mercado, como é que eu comunico a minha oferta, como é que eu chego ao cliente, qual é o meu cliente, e depois a entrega do produto. Né? Como é que eu entrego esse produto? O cliente confiou em mim, deu-me dinheiro, como é que eu entrego? Normalmente, quando eu vejo empresas de tecnologia, elas focam-se no primeiro quadrante, que é como é que a minha tecnologia pode ser muito boa. Vejo poucas pessoas focarem-se no produto, que é a ligação da tecnologia ao mercado, e então, vendas e entrega, ninguém fala. E o desafio de uma startup não reside na tecnologia, reside quão bom tu és a fazeres estes 4 e ajustá-los ao longo do tempo, porque eles vão ter que ser ajustados. E, portanto, o produto em si e o fit da oferta também é transitório. Quer dizer, eu posso ter um fit agora em Portugal e depois em Espanha já não ser o mesmo fit, né? Claro.
E pronto, e há muitas pessoas que ficam perdidas aqui na tecnologia e isso é só meramente porque não conhecem que estes outros 3 dimensões são tão relevantes ou mais para o sucesso da empresa. Claro. Ok. Isso foi uma excelente explicação. Foi uma excelente explicação. Não, mas é verdade. A maior parte das vezes, e mesmo eu próprio vejo, e aliás, ainda isso foi uma coisa que eu e a Silvia até falámos no último episódio, que é, nós temos sempre essa tendência de nos focarmos muito no produto, na entrega. E, às vezes nem é na entrega, é mesmo no produto, etc. E nos serviços acontece a mesma coisa no caso da entrega. E nós depois deixamos sempre essa parte de distribuição, de marketing, essas outras componentes que realmente são tão ou mais importantes até do que às vezes. E até mesmo porque, vamos lá ver, o produto ou a entrega tu vais melhorando com feedback. Claro. E também porque muitos dos empreendedores não dominam essas áreas. É uma área que eles até às vezes, de forma naive, acham ou acreditam, eu quando tiver dinheiro contrato um diretor de vendas. E eu também já cometi esse erro. Custou-me 120 mil euros. E nem é só isso, eu vou recrutar um diretor de vendas, mas eu nunca estive nesse chão de fábrica de saber como é que se faz as coisas, onde é que eu vou distribuir, quais é que são as métricas, como é que eu vou analisar, como é que eu vou treinar os meus vendedores. Eu acho que para mim mesmo um diretor comercial, os pontos mesmo chave é, ele tem que saber treinar vendedores, isso é mesmo crucial, tem que saber analisar métricas e tem que saber liderar. Sim. Esses 3 pontos mesmo chave. Mas acredita que muitos empreendedores, quando contratam vendedores, eles contratam para se ver livres de um problema, que eles acreditam ser um problema, que é, eles não querem estar em contacto com vendas. Então quando eles percebem que é importante para o negócio, mas não querem, não gostam, então eles contratam pessoas quase para deslargue-te isto em cima, eu não quero este problema comigo. Só que isso não funciona, porque tu, enquanto empreendedor, tu tens que controlar as tuas vendas. Quer dizer, não podes estar fechado numa cave a compor produtos e esperares que depois que alguém os venda. Tu tens que os vender, tu tens de saber, tens de ter acesso ao cliente, tu tens que criar uma ligação com o cliente, muitas vezes, tu tens que dominar essas áreas, até porque é a única forma de tu depois também conseguires liderar esses vendedores. Eu vejo muitos empreendedores saberem liderar muito bem engenheiros e pessoas do back-office, mas depois quando chega a vendedores parece que tem medo, o que é que eu posso dizer, o que é que eu não posso dizer. É uma área de resultados, é uma área de motivação. Aliás, ainda não estava a comentar isso com um colega, e a realidade é, por exemplo, tu lideras essas pessoas back-office, como elas estão habituadas a executar, e é um trabalho muito mais administrativo, lá está, é um trabalho back-office, é muito mais fácil liderar no ponto de vista de, ok, tu tens isto para executar e só tens essa execução. Imagina, o teu resultado, o caminho do ponto A ao ponto B, tu já sabes mais ou menos qual é. Nos vendedores, tu até podes, por exemplo, eles podem colocar muito input, ou seja, por exemplo, vamos pôr um cold caller, pode fazer muitas chamadas, mas pode não trazer esses resultados. E é aí que muitas das vezes as pessoas estagnam, que é, ok, como é que eu vou dar a volta a isto, ou como é que eu vou resolver? E depois existem uma data de problemas, que é exato, uma equipa comercial precisa de treino, precisa de motivação, precisa de alguém que esteja presente lá, e lá está aí, essa cultura de resultado. E por isso é que tens de estar envolvido, porque o sucesso da venda, e eu montei muitas equipas comerciais, o sucesso da venda, sobretudo numa fase inicial da empresa, depende de muitas variáveis. Pronto. Obviamente depende da competência e da atividade e da cadência do vendedor, não é? Claro. Pronto. Mas isso é apenas uma. Se tu não tiveres um preço ou modelo de pricing ajustado, se tu não tiveres uma oferta, se tu não tiveres a atacar o use case certo, a indústria certa, ou o interlocutor certo, se tu não conseguires passar a mensagem certa, se tu, por exemplo, tiveres um contexto em que a pessoa gosta de ser contactada por telefone e estás a contactar por e-mail, portanto o canal também influencia. Estás a ver? E o produto também, depois a entrega do produto, como é que entregas, como é que tu vendes o mesmo produto pode ser vendido de formas muito diferentes. Então estas variáveis todas não são estáveis numa empresa que está a começar. Todas elas tu estás sempre a mudar. Pronto, isto torna o trabalho de um vendedor muito difícil, porque na realidade é muito mais fácil venderes uma oferta fechada, uma BIM,
aspirador, uma coisa que tu sabes que É aquilo. é aquilo, tem aquele preço, já está o trabalho todo feito, a única coisa que tu tens de fazer é criar confiança no cliente e ele pagar-te. Numa startup isso não acontece, há muita coisa a mudar. E o vendedor pode ser um desgaste ou pode ser um canal de receber inputs, porque o vendedor está a falar com muita gente. Ele pode recolher muita informação que é muito útil para ajustar estas coisas todas. Pronto. E é um pau de dois bicos. Se tu tiveres vendedores bem liderados, tu consegues usá-los como no fundo, uma escuta no mercado, ou várias escutas no mercado. Se não os tiveres bem liderados, eles vão estar sempre em constante frustração, estão a vender, vão-te dizer, mas tu estás sempre a trocar preços, mas a oferta já mudou, mas a apresentação já não é a mesma, mas o pitch já não é o mesmo, e vão ser muito resistentes à mudança. E isto acontece ainda hoje, por exemplo, na DOC, passado estes 10 anos. Ainda ontem tive uma conversa com um vendedor que estava a fazer uma proposta ao cliente, e o cliente disse, o preço é alto. E ele preparava-se para fazer um desconto direto ao cliente. Okay. E a pergunta que eu lhe fiz foi, o que é que o cliente nos dá em troca? E ele, silêncio. Então, nós não podemos dar um desconto. Um desconto pode ser dado, mas deve ser dado em troca de uma negociação, em que o cliente nos dá qualquer coisa em troca. Porque senão é um desconto, é assumir que não fizeste a melhor proposta. Mentiste ao cliente. Claro. Pronto. Então, o que é que tu podes fazer? Olha, dá-lhe um cashback se ele renovar o contrato por 12 meses. Ou seja, o desconto comercial é trocado por tempo de contrato, ou por um testemunho de marketing, ou por uma capacidade de fazer um use case e publicá-lo, ou a capacidade de referenciar um nome. Tem que ser algo que seja uma troca. Estás a ver? Então, esta formação contínua dos comerciais é super importante e muitos empreendedores não estão disponíveis, não gostam, não querem, não têm também literacia para o fazer, mas é essencial, porque um comercial, estamos a falar aqui de um comercial que tem muitos anos de carreira e é um ótimo comercial, mas ainda assim precisa desta liderança, deste acompanhamento, porque é uma forma também dele se sentir acompanhado e de sentir que tem outras perspectivas. Por isso é super importante, só que dá muito trabalho e a malta não gosta. É normal. Prefere acreditar na ideia que mete uns anúncios no Instagram e depois isto vem a leads quentes e é só fechar, só aviar. Não, mas é verdade. Não, e mesmo até tocando nesse ponto dos comerciais, normalmente as pessoas associam, por exemplo, uma pessoa que... isto, por exemplo, é algo que me acontece bastante, por exemplo, no mercado de intermediação de crédito, que é, eu, por exemplo, a minha equipa comercial é só pessoas do banco e etc. E ele já tem muita experiência. E depois a realidade é que nós vamos ver as métricas e as coisas não são assim. Mas lá está, porque as pessoas têm muita experiência, mesmo nos bancos. E aliás, nós há pouco tempo começámos até a trabalhar com uma filial de um banco. E a realidade é que mesmo nos bancos existe muito trabalho comercial a ser feito. Não só a nível mesmo da própria... Principalmente até mesmo da metrificação, análise, etc. Muitas coisas eles já têm, obviamente que têm um grau de sofisticação diferente daquilo que é um negócio mais pequeno, uma microempresa, etc. Mas mesmo neles próprios isso acontece. Então, esse próprio treino dos vendedores, e vamos lá ver, isso é o que realmente vai produzir mais valor dentro da tua estrutura. Claro. Mas aí tens uma diferença grande entre o que é ser vendedor e o que é ser aviador de aviar. Claro. Tu, por exemplo, se estiveres a trabalhar para a Deloitte ou para o banco, para a Caixa Geral de Depósitos, ninguém faz vendas reais, não é? As pessoas já conhecem a marca, já conhecem o produto, aquilo já está, a maior parte do processo de venda já está feito. Okay? Tu só não tens é que não estragar. Claro, há ali uma parte final, tens que prestar esclarecimentos ao cliente, tens que o acompanhar, mas quer dizer, já estamos a falar de uma fase de venda em que não é preciso criar confiança. Sim, uma pessoa consciencializada. Pronto, e não é preciso nem confiança, nem criar sequer a consciência para o problema. É só fazeres um fit do que o cliente precisa com a oferta que o banco entrega. Quando tu vais para uma empresa que não é assim, por exemplo, uma loja de intermediação de crédito, que apesar de poder estar numa marca, há muita coisa que tem que fazer antes disso, para ganhar confiança, para consciencializar o problema na cabeça do cliente, que o timing é aquele, esse tipo de aviador às vezes não funciona.
Porque essa pessoa está habituada só a vir as leads quentes e a pessoa só fecha, só embrulha para levar. E quando dizemos leads quentes, a maior parte das vezes só trabalham com referência. Exato. E isso acontece muitas vezes. Ok, nós achamos que epá, eu neste momento vem-me leads, etc. Eu tenho, e já me aconteceu muitas vezes, eu tenho uma taxa de fecho de quase 100%. Eu fecho tudo o que me aparece. Claro. E ok, boa, perfeito, claro, mas e de onde é que elas vêm? Claro. Olha, vêm tudo de referenciação. Pois, óbvio. Então, quando começares, por exemplo, a fazer um funil de anúncios ou a ir buscar leads de outra forma e as leads não vierem tão quentes, não vierem referenciadas, aí as coisas vão mudar. Isso é muito mais difícil, mais difícil e envolve skills diferentes, envolve competências totalmente diferentes e uma perspectiva também do processo de venda muito diferente. Claro. Porque este processo de venda é muito mais complexo e envolve competências e envolve etapas muito diferentes. Claro. Ok. Então, olha, voltando até aqui, outra vez um bocadinho atrás. No início da Doc Digitizer. No início da Doc Digitizer. E esta, aliás, ainda voltando mais um bocadinho atrás, que ainda tinha aqui uma questão que é muito importante, que é, dentro daquela empresa, ou seja, da New Hotel, tu ao gerir 200 pessoas, ou pronto, estás num cargo em que tu acabas por ter 200 pessoas em baixo de ti, o que é que para ti foi mesmo o maior desafio? Ou qual foi a maior lição que tu tiraste ali? Que a agilidade de manobrar uma empresa, eu gosto de ver a empresa quase como um veículo, né? Yeah. E há uma diferença entre conduzir uma moto, uma scooter, ou conduzir um carro, ou conduzir um caminhão de tiro, né? Ninguém apanha trânsito com uma scooter, porque a scooter consegue ir ali entre os carros, né? E andar para a frente. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi implementar uma estratégia, ou seja, eu tinha uma ideia do que é que eu queria e que hoje em dia, agora com a distância, se calhar não era o ideal, mas eu tinha uma ideia do que é que eu queria. A questão é que para isso ser implementado, isso tem que passar por pessoas essas que têm expectativas, que têm crenças, que tiveram lá antes de eu entrar e vão lá estar depois de eu sair, que têm um histórico, que tu não contribuíste nada enquanto CEO, mas que impacta, porque a relação deles não é contigo, eles veem mais um CEO, mas eles viveram uma data de coisas antes. Portanto, levar as pessoas para o caminho que tu queres é muito difícil numa empresa grande. Aliás, não é difícil, é muito lento. E eu, com 30 anos, queria que as coisas acontecessem rápido. Queria que, eu via uma coisa, sou CEO, vejo uma coisa, eu consigo intervir. Porque é assim que eu via quando estava do outro lado, não é? Quer dizer, como é que é possível isto não mudar? Como é que é possível este processo ainda ser assim? Como é que é possível estarmos a usar este CRM? Como é que é possível estarmos a... Não é? E eu pensava que era, ok, vem o CEO, diz, muda-se isto. E estava. Mas não, tudo na organização, a organização tende a estabilizar. E a estabilizar é como na física a entropia, né? As partículas estabilizam. E quando elas estabilizam, há um equilíbrio de poder, de sensibilidade, de conforto que se criam numa organização. Quando tu começas a mexer, aquilo desequilibra. E às vezes desequilibra e faz um efeito contrário ao que tu queres. Porque são pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando tu melhoras um departamento de suporte, os processos de um departamento de suporte, as pessoas ficam com menos trabalho. E tu dizes, ok, positivo. A nível do Excel, aquilo dá-te lá menos custo, mais dinheiro, mais NPS dos clientes, etc. E as pessoas ficam com menos trabalho, o que é que elas fazem? Não é? O que é que elas sentem? Sentem-se bem? Não. Começam-se a sentir frustradas, desconforto. Como é que se sente o diretor de suporte? Daqui a nada tira uma equipa. Ok? Pronto. E tu dizes, mas isto tudo não faz sentido, porque se calhar até vamos crescer mais e as pessoas vão fazer trabalho muito mais interessante. Mas quer dizer, aquele medo existe e aquele medo começa a minar a tua estratégia. Eles começam a fazer resistência ativa à mudança. Pronto, claro. Então é preciso depois gerir a mudança. Mas gerir a mudança é todo umas competências que a malta não está habituada a ter. E acho que isso, por exemplo, hoje em dia, para mim, quando criei a Doc,
foi logo, de raiz é mais fácil. Tu crias a tua organização para que estes pivôs, para que esta manobrar da organização seja mais fácil. Pronto. E se tu construís isso de raiz, de forma estruturada, com processo, etc., torna-se mais simples depois fazer esta manobrares a empresa. Mas na New Hotel era muito mais difícil, não é? E também tem uma razão de ser, porque ao ser mais difícil mudar, também torna a empresa mais previsível. Ou seja, há um ganho em a empresa não ser facilmente manobrável, que é o ganho de serem previsíveis as coisas boas e as coisas más. Ou seja, não há surpresas. Quando tu começas a mudar coisas, pode haver surpresas. Pode haver pessoas a sair, pode haver sistemas a crashar, pode haver... Sim, que é, tu pões aqui e tiras ali. Tiras ali, pronto. Se tiveres uma empresa que pode ter algumas debilidades, pode ter algumas coisas que mudarias e fazias diferente, mas que naquele contexto é estável, a receita vem, os clientes vêm, mais contentes, menos contentes, e os problemas, aquela pessoa é sempre aquela que se queixa, aquela coisa, estás a ver? Cria-se um sistema também previsível, e a previsibilidade de uma empresa grande é um ativo importante, não é? Ninguém quer... nenhum acionista quer que de repente a empresa pare ou tenha um problema porque implementa um CRM novo ou um sistema de faturação novo e de repente tudo para e depois não há receita e depois os contratos não são renovados. Portanto, isso foi uma aprendizagem, que uma empresa grande requer previsibilidade. Ok. Não, e é a realidade, aliás, nós em estruturas pequenas é velocidade de implementação, inovação, e temos de estar sempre a mudar e temos que implementar coisas rápidas. Aliás, eu valorizo bastante isso, mas à medida que as coisas vão crescendo, vais tendo mais pessoas, torna-se muito mais difícil. Porque é isso, a água corre de cima para baixo, e quando tu começas a ter muitas pessoas em baixo, a água demora mais tempo a correr. E as pessoas em baixo também, elas próprias não valorizam muito essa mudança. Muitas das pessoas que tens em baixo, quando tens 200 pessoas, querem estabilidade. Claro, é o conforto. Querem conforto, querem estabilidade, querem chegar rotinas. Claro. E fazer aquilo que estão habituadas a fazer e não mudar muito, nem sair muito disso. Sim. Ok. Sim. Portanto, foi uma aprendizagem grande. Lidar com pessoas. Yeah. E todos os dias entrarem-te alguém que precisa de apoio, precisa de ser ouvido, precisa de ser ouvido, e o teu gabinete tem que estar aberto. Não podes recusar ouvir as pessoas que estão na tua organização. E quando são 200, como deves calcular, todos os dias há uma ou duas pessoas que vêm, precisa de partilhar alguma coisa. Pronto, e depois também saberes distinguir que muitos desses feedbacks que te chegam, há coisas que é só o apoio emocional, querem sentir conforto, querem sentir que são ouvidas, mas depois no meio daquilo tudo há muita coisa que passa ali que é realmente importante tu perceberes mais. E fazeres, ou seja, tu não podes ter conversas com o teu cérebro desligado. Tens de ter conversas em presença, porque elas transmitem-te muita informação que é crucial. Informação que às vezes elas não te dizem diretamente, mas tu consegues perceber que há ali algum risco. E essa é a parte onde tu tens que, se ali há um risco, espera lá, vamos lá investigar um bocadinho mais, vamos lá desenterrar cadáveres, né? Vamos lá perceber o que é isto. E essa inteligência de conseguires falares com muitas pessoas e conseguires perceber ali os pontos onde tu tens que ir ver a seguir, foi também uma aprendizagem lá. E hoje em dia, para mim, isso é a maior parte do meu dia-a-dia, é ouvir pessoas e perceber, espera lá, isto ali tem alguma coisa. Ali tem alguma coisa. Vamos lá investigar, ok? E depois vais percebendo que... E atenção, não é investigar as pessoas, é investigar os processos, investigar se aquilo está a ser feito da forma correta ou não, ou se houve ali algum desvio, ou se a gente até precisa de mudar aquilo porque deixou de fazer sentido. Pronto, e portanto elas dão-te muita informação se tu estiveres disposto a ouvi-las. Por isso, não fechar a porta. E só assim é que melhora. Só assim é que melhora. Só com feedback. Boa, ok. Então, voltando aqui ao início da Doc Digitizer, começaste tu e o teu sócio? Sim. Ok. Como é que foi esse percurso os primeiros anos? Os primeiros anos foi a juntar uma equipa de tecnologia, de engenheiros informáticos, para começarmos a construir o produto. Uma das coisas mais relevantes assim, da aprendizagem foi não reinventar a roda. Ou seja, nós quando olhamos para os nossos concorrentes, qualquer empresa que nasce porque há uma oportunidade de mercado e potencialmente eles vão fazer melhor que os concorrentes, vão fazer diferente, melhor, diferente, o que tu queiras chamar.
Mas há um risco grande, que é fazer só diferente, por ser diferente. Portanto, nós temos de ter consciência que há muita coisa que a gente tem ao nosso dispor, que temos que usar, que os concorrentes também usam, e que se chamam os pontos de paridade, os pontos de não reinventar a roda, porque reinventar a roda, então em tecnologia, exige mais esforço, exige muito mais esforço. Claro. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi perceber o que é que existe no mercado que nós podemos usar para acelerar. E onde é que nós vamos fazer a parte diferente. Pronto. Foram anos de muita tentativa e erro, entramos em Portugal, nos clientes em Portugal, clientes que confiaram em nós ainda muito sem termos produto, montar as primeiras estratégias comerciais, foi logo desde o início, ter dois vendedores, começar a explorar com o pitch deck, como é que a gente comunica isto, fizemos 1001 coisa, agora olhando para trás, coisas completamente surreais, mas isso deu-nos muito também esta ideia de ter um CRM, ter controle financeiro. Estás a ver? São coisas que são muitas vezes negligenciadas por quem está a criar porque nunca criou, e isso, por exemplo, na New Hotel, nas experiências que eu tive antes, deram-me essa noção que há determinadas coisas nós temos de ter, um CRM, temos de ter um mapa de controle financeiro para saber quanto é que estamos a gastar, aonde. Temos de ter materiais de venda, temos que ter um sistema de cold email. Na altura era uma coisa que era pouco comum, né? Ter um sistema que nos faz a orquestração de campanhas a frio. LinkedIn, ok? Não poupar dinheiro nas ferramentas, mas usar as ferramentas, porque isto também, ter as ferramentas e não as usar é um gasto. Ter ferramentas boas, testá-las, não resulta, passa-se para outra, e usá-las ao máximo, foram os primeiros desafios. Montar isso, montar reuniões com as equipas também, com métricas, o que é que vamos analisar, como. Portanto, foi assim um período fixe. Foi um período fixe. Se calhar financeiramente aquilo não andou assim tão rápido como a gente estava à espera, mas aprendemos muito e testámos muito. Isso também foi muito fixe. Falhámos muito, mudámos muito. Normal. Não, e é a realidade, imagina, vamos lá ver. Se nós formos a ver as componentes gerais, e isto é uma coisa que eu digo muito ao meu sócio, que é, nós temos muita tendência de complicar. E a realidade é, as componentes gerais de uma empresa, de empresa para empresa, normalmente varia se for, por exemplo, se tu fores uma empresa com stock, etc. E aí é diferente, né? Mas se fores, por exemplo, uma empresa de serviços, as componentes, o global é tudo semelhante ou parecido ou igual. E lá está, tu só tens é que agarrar em cada componente, perceber que componentes é que precisas por cada departamento. Por exemplo, um departamento comercial precisa de X componentes, um processo comercial bem definido, canais de distribuição bem estruturados, um sistema de nutrição, sistemas de follow-up, sistemas de reativação, um departamento de marketing precisa tal. E cada componente que existe é tu teres um sistema bem montado por cada uma e ires melhorando ao longo do tempo mediante dados e números. Na realidade, eu acho que a ciência da empresa é simples. Nós é que a complicamos. E complicamos também porque gostamos de coisas complexas. E é verdade, e temos tendência. E sempre que é simples, parece que ou a gente não está a exercer o nosso papel, ou há alguma coisa que está a falhar na análise. Mas, efetivamente, o caminho da simplicidade é um caminho altamente é altamente potenciador para a empresa, só que é muito difícil. E eu agora olho para a malta que está em baixo de mim, para a gestão intermédia, e é tudo complexo. Ou seja, há uma tendência natural no ser humano para tornar complexas as coisas. Com exceções, afinal isto já não é igual a isto, quando na realidade basta dar um passo atrás que as coisas são exatamente iguais, para encontrar 3 caminhos diferentes para fazer a mesma coisa, quase como se isso exercesse a nossa criatividade fosse exercida aí. E aliás, olha, por exemplo, estavas mesmo a dizer isso ao meu sócio. Nós temos sempre aliás, nós adoramos criar coisas novas. É isso. Estimula criar uma coisa nova. Sentimos úteis, sentimos pica, energia, a força. E não é só isso, é, por exemplo, tu hoje tens uma estrutura montada, aquilo funciona bem, mas tu queres ir buscar o extra mile, queres ir buscar aquilo que tu... aquela coisa nova, aquilo que tu achas que vai mesmo trazer ou cansas-te dessa rotina, do hábito. Quantas vezes eu olho para os meus pitch decks e dizem
pá, está giro, quer dizer, mas é sempre a mesma coisa. Exato, que é mais. Quer fazer que é diferente, não é? É. E esse sentimento existe, e existe também nas pessoas que depois vais trazer para a equipa. Só que, pá, determinadas coisas têm se for simples, é mais fácil de controlar, é mais fácil de gerir, é mais fácil de encontrar exceções, é mais fácil de medir, gasta menos energia. O simples é muito bom. Há uma. É muito bom. É muito bom. E depois também há de haver espaço para a gente fazer as coisas complexas e criativas, etc. Mas pronto, mas há muito essa ideia de, por exemplo, quando foi ao meu primeiro Web Summit, pá, nem imaginas, nós tivemos brainstorms para fazer, quase que íamos vestidos de palhaço, com confetes, porque tínhamos de fazer diferente, então vou fazer igual aos outros. Pá, hoje em dia tenho uma visão mais pragmática. Eu acho que tem muito a ver com consistência. Como é que tu executas o simples de forma consistente todos os dias? Há coisas que merecem ter algum tempo, há outras coisas que a gente tem que ajustar a meio, porque elas não é uma questão de tempo, mas se não for simples, há uma elevadíssima probabilidade daquilo, se funcionar, só funciona uma vez, porque à segunda vez que vais repetir já é demasiado complexo, já estás a fazer não sei quantas exceções. Pensar nos resultados também pelo processo, qual é o processo que tu tens que fazer para os atingir, é muito importante, e esse processo tem que ser simples, até porque as pessoas que tu trazes, elas sabem menos do que tu, têm menos competência, têm menos experiência, elas precisam de um sistema simples. Quanto mais simples for o sistema, mais rápido é as pessoas, mais consegues pôr pessoas, ou seja, mais abres o teu funil de recrutamento, e mais simples é para elas acelerarem. Teres planos de formação e processos e sistemas que até se eu explicasse a uma criança, como às vezes nós dizemos, é fazer o processo de forma a que tu consigas explicar a uma criança e ela conseguir executar. Sim, e quando nós agora há 2 anos fomos certificados ISO 27001, que é uma certificação de segurança, houve uma norma que entrou na nossa cultura, que é dizer o que fazemos e fazer o que dizemos. E isto pode parecer muito simples, mas faz mega sentido. Mas é muito difícil implementar, porque há muita coisa que tu fazes, mas não dizes. O que é dizer? Está escrito, fazer parte do processo. Muita coisa que dizes. E há muita coisa que tu dizes que fazes e não fazes exatamente da forma como dizes. E é aqui que reside grande parte da ineficiência de uma empresa. É neste desfazamento entre o que nós dizemos, que fazemos, e o que nós fazemos na prática. E a realidade, aliás, eu digo muitas vezes que a comunicação é isso, é como se fosse o sistema nervoso da operação. Sim. E se não tens uma boa comunicação, a base não está lá. E também perceber que estes sistemas, estes processos, eles não têm que ser diferentes daquilo que nós fazemos. Se o que nós fazemos tiver correr bem e for eficiente, está tudo certo. É só escrever o que nós fazemos. Fácil. Porquê? Porque ao escrever nós também nos permitimos olhar para as coisas fora da execução. Quando a gente está sempre a executar, raramente está a melhorar. Claro. Pronto. Para nós melhorarmos, precisamos de olhar para o que executámos e perceber, isto foi feito, pode ter tido resultados, pode não ter tido resultados, não interessa. Executámos como devíamos, o que é que aqui poderia ser melhorado? Como é que poderíamos fazer isto com menos esforço, com menos tempo? Estamos numa de dar muita qualidade, por exemplo. Isto é um erro muito comum. Malta que tem negócios a correr muito, muito bons, com muitos clientes, mas que está a dar excesso de qualidade. E tu dizes, dá over delivery. Excesso de qualidade, como assim? Eu quero dar a melhor qualidade do mundo aos meus clientes. Depende. Quanto é que isso custa? A nível de tempo, de dinheiro? Eles estão a pagar essa qualidade? Eles valorizam essa qualidade? Quantos deles valorizam essa qualidade? Valorizam é estar dispostos a pagar por ela. Então, se eu não tenho os meus processos escritos, eu não consigo analisar isto. Eu estou simplesmente a executar no melhor possível. E o melhor possível é muito destruidor de equipas. Porque para as pessoas deficitárias é 0, o melhor possível. Para as pessoas muito boas é um burnout. Portanto, eu não quero o melhor possível. Eu quero fazer com consistência algo que eu defino o que é. Pronto, e depois posso ir melhorando mas eu tenho que ter isso de alguma forma documentado. E esse desalinhamento de expectativas mata muito da eficiência das equipas, cria muita disrupção
E, portanto, foi algo muito bom quando nós fizemos essa certificação, porque criou-nos esta disciplina de constantemente estarmos atentos se o que estamos a fazer é o que dizemos e se dizemos tudo aquilo que estamos a fazer. Eu concordo extremamente com tudo o que tu acabaste de dizer, aliás. Isso aliás, é também um bocadinho aquilo que é o nosso lema sem o dizer. Pois. E é difícil às vezes porque as pessoas não partem daí, né? Isto não é nada óbvio. As pessoas muitas vezes veem os processos como uma... olha, vou-te contar uma história. Reuniões de sincronização de equipa. Okay? Por exemplo, uma reunião de sincronização da equipa de suporte. O que é que a gente vê? Que tickets entraram, que reclamações entraram, qual foi o prazo de resolução delas. O que uma equipa de suporte faz? A equipa convence que essa reunião é para reportar aos administradores que estão presentes. O que é que acontece? A malta entra nessa reunião já preparada, com um conjunto de métricas, mas numa perspectiva de eu vou reportar isto. Pronto, o que é que acontece? Qualquer empresa, o administrador, se for alguém minimamente empenhado, tem acesso às métricas todas, até muito mais métricas que a equipa. Portanto, ele não precisa que a equipa lhe reporte métricas. Precisa discutir ações. Precisa, sobretudo, que a equipa discute entre eles. O que é que pode ser melhorado? Teres uma equipa que olha para os processos, que executa e diz o que é que eu posso melhorar aqui, sem ter que necessariamente o CEO estar envolvido, é uma equipa autónoma. É uma equipa que não tem no CEO a responsabilidade de fazer o babysitting do processo de melhoria. E isto é muito difícil de implementar. É super complicado. É bué, porque não existe... Eu acho que o grau máximo de uma equipa é uma equipa que tem responsabilização entre pares. É uma equipa que não é necessário uma presença de um superior para a malta discutir e ser exigente uns com os outros. Isso tem muito a ver com cultura. Sim, sobretudo a portuguesa, nisso é mais difícil. Isso tem muito a ver com cultura. Muito. E, se tiveres isso, o que é que acontece? A pessoa ao executar o processo detecta logo, olha, este processo já deixou de fazer sentido. Então, olha, vou já aqui ter uma proposta para melhorar este processo. Ou guia-se, por exemplo, percebe que registar coisas no CRM é só uma forma dele próprio obter os dados. Porque ele precisa dos dados, não uma forma de reportar os dados para alguém. Então estás a ver, esse gap aí é um gap de maturidade da equipa, é muito difícil ultrapassar, é dos mais difíceis. E a grande questão que as pessoas ficam é, ok, como é que isso é possível? Como é que nós chegamos a esse ponto? E a realidade é que isto é o que eu acredito. Eu acho que tu, para chegares a esse ponto, e hoje em dia não todas as pessoas dentro da minha organização o fazem, mas tem pessoas que o fazem. Eu acho que para tu chegares a esse ponto tem muito a ver com isso, com a tua cultura, com o propósito que as pessoas têm dentro da tua organização, com o elas acordarem e o elas estarem dentro da tua estrutura e elas quererem fazer mais do que aquilo que é pedido. E isso tem muito a ver com propósito, com elas sentirem-se bem, e não é só isso, é elas olharem para a tua empresa e elas perceberem: eu quero construir isto, e isto é como se fosse é como se fosse o meu veículo para eu chegar também do meu ponto A ao meu ponto B. Sim. E acho que quando tu posicionas a empresa dessa forma, as pessoas dão muito mais dela. E no início, por exemplo, é muito importante o recrutamento, recrutares também pessoas que tenham uma gênese empreendedora, porque no empreendedorismo já muitas dessas coisas já está lá, estás a ver? A pessoa que quer melhorar, que não basta fazer o que lhe mandam, às vezes é preciso também, isso é uma das coisas que tu se calhar agora percebes, é que o nosso, enquanto CEOs, enquanto administradores de uma empresa, o nosso foco em cada assunto cada vez é mais diminuto. Eu gasto assuntos que eu gasto 5 minutos a pensar naquilo. Então há coisas que eu digo, eu entro numa reunião e ouço determinado assunto, eu vou contribuir, mas às vezes é só um bitite. E as pessoas, como o bitite vem do CEO, parece que o CEO pensou muito naquilo, refletiu imenso, sabe? E tem mais impacto. Claro. Mas às vezes é só um bitite, eu só pensei naquilo 5 minutos. Então também é importante as pessoas que te dizem: olha, pá, mas já viste isto? E eu: pois não. Ok, então qual é a tua sugestão? Esta. Ok, então fixe. Ter as pessoas que tenham essa à vontade. Uma das coisas também que eu disse numa formação que dei recentemente e que acho que toca aí muito é que nós temos grande parte das nossas pessoas sem conseguirem medir o que é sucesso no mesmo referencial que nós. Ou seja, tu não conseguires tu perguntas a uma pessoa qual é o referencial de sucesso dela, o que é um 10, o que é um 0,
E se esse referencial, se essa pergunta não te cair exatamente no teu referencial, aquela pessoa pode estar-se a esforçar muito, mas pode estar aí na direção errada. Ou pior, pode não ser totalmente errada, porque se a direção for muito errada, tu consegues perceber, mas numa tangentezinha, que não é exatamente o que tu queres, mas também não é suficientemente diferente para tu notares, e aquilo vai gerando ali um gap. Um gap, estás a ver? Claro. E portanto não vais conseguir corrigir essa pessoa. Portanto, tu teres um referencial de sucesso muito sincronizado entre a tua escala de sucesso e a escala de sucesso que eles conseguem ter, sentir e medir, porque eles têm que conseguir medir essa escala de sucesso. Tu não podes ter ninguém numa organização que não consegue medir o seu sucesso. E tu dizes, então, mas como é que começa o sucesso? Pá, tens que arranjar forma. Tens que arranjar forma. Não existir é que não podes. Pá, pode ser um Excel, pode ser uma contagem à mão, podes começar com um papel, um caderno de notas, podes fazer o que tu quiseres. Mas tem que haver medições de sucesso, e a medição de sucesso tem que vir da pessoa. Porque se vier da pessoa, tu estás a permitir à pessoa todos os dias olhar, ou todos os dias, ou todas as semanas, fazer essa reflexão e ajustar. Antes daquilo ser tão gritantemente discrepante que tu tens que entrar e corrigir a pessoa. Então, muita frustração dos líderes vem nessa correção que já vem tarde demais. Porque não permitiram à pessoa, não deram as ferramentas à pessoa, não deram o conhecimento à pessoa, não empoderaram a pessoa e não responsabilizaram a pessoa para medir a sua própria performance continuamente. Por isso, pá, depois chega ao fim do mês, porque é que não fizeste estas chamadas? Porque é que não sei o quê? Porque é que não levantaste bandeiras? Porque é que não vieste falar comigo a pedir ajuda? Porque essa pessoa não sabia sequer que estava desfasada. Então é muito mais... E isto aplica-se a tudo. Aplica-se a pessoas administrativas. Pá, a minha equipa administrativa tem timings para fechar o ano. E os timings para fechar o ano é dia 2. Tem prémios de fechar mais cedo. Quanto mais cedo fechar... Então, estás a ver? Isto aplica-se a tudo. Às equipas operacionais... As equipas de recrutamento, tem que haver isso. Elas têm que ter essa escala de sucesso. E muitas vezes não têm. Isso faz tipo, um bom sentido. E aliás, quase nenhuma organização tem. Não, porque a malta diz, sucesso. Sucesso é sucesso. O que é sucesso? Eu vou dizer às pessoas que sucesso é fazer chamadas, um vendedor que sucesso é fazer chamadas. E não é só isso, é, por exemplo, imagina... Vamos lá ver, por exemplo, cada vendedor, e isso é uma coisa que acontece muito, nós temos sempre a tendência de dar outputs. Nunca damos inputs. Isso acontece raramente dentro das organizações, muitas vezes derivado a não se medir as coisas. Sim. Então nunca conseguimos dar inputs às pessoas para gerarem X output. Então as pessoas não sabem exatamente o que é que têm que fazer e lá está. E a partir daí também nunca vão conseguir ter essa definição de sucesso. Claro. E torna-se muito mais complicado. Eu tenho definições de sucesso, por exemplo, que é encontrar inconsistências em processos. Claro. Porque se eu preciso que eles deem input sobre isso, então eu tenho que lhes dizer que o meu sucesso não é só resultados. É resultados, mas também melhoria contínua dos processos. Então, eu posso começar a construir estes critérios de sucesso e eles muitas vezes correspondem. Portanto, não é uma questão deles não serem capazes, é simplesmente eles ignoram que eu espero isso deles. Claro. E isso também não pode ser uma conversa de café. Tem que estar minimamente formalizado. Porque uma conversa de café, eu não posso juntar isto com outros temas do dia-a-dia. Isto é um tema suficientemente importante para estar escrito, porque é isto que nos vai guiar. Depois, todos os trimestres, a gente pode afinar, mudar, puxar, porque a equipa evolui, porque a pessoa evolui. Mas tem que estar escrito. E não está escrito na maior parte das organizações. Aliás, a maior parte das organizações não tem nada escrito. Última questão, temos pouco tempo, está mesmo quase a acabar, que é: o que é que sentes foi o teu maior problema até hoje? O teu maior entrave, a coisa mais difícil que já tiveste de fazer? Olha, não tem nada a ver com empresas. Ok. E tem. Quando nós assumimos um papel de empresários, há um preço a pagar na nossa vida. E nós ficamos muito limitados nas escolhas que fazemos. Eu perdi o meu pai na altura do Web Summit. Nosso primeiro Web Summit. E era algo que eu tinha toda a equipa preparada, tinha sido um trabalho de muitos meses para nos prepararmos para aquilo, e foi o momento em que eu realizei que infelizmente não poderia acompanhar aquele momento de perda da forma como eu esperaria, porque a minha vida profissional impõe-me
alguma responsabilidade adicional e algumas escolhas. Então ser empresário não é nada romântico, é fazer escolhas difíceis e perceber que muitas vezes nós temos que estar com a nossa equipa independentemente do que está a acontecer na nossa vida. Um dia mais tarde, se as coisas correrem bem, vais ter a liberdade de procuras, a estabilidade financeira, essas coisas todas. Mas há um compromisso. É um compromisso que não é negociável.